conversando com a Marina aqui a respeito da questão de investimentos e tudo, que eu recebi uma mensagem na semana passada de uma pessoa questionando a respeito do investimento imobiliário, né? Querendo comparar o investimento em ações com o investimento imobiliário. E definitivamente são investimentos que não se comparam, são totalmente diferentes. Então, por exemplo, algumas pessoas têm uma grande experiência no mercado imobiliário, são profissionais de mercado e podem sim encontrar ótimas oportunidades, conseguir grandes imóveis para locação com preços ótimos, mas a diferença em relação ao rendimento que as ações proporcionam, uma boa carteira, realmente não dá para poder comparar. Então eu tive fazendo uma comparação, várias casas que eu vi em condomínio, por exemplo, que estão disponíveis para venda e para locação ao mesmo tempo. E a maioria dessas casas que estão disponíveis para locação, em relação ao valor de compra, está na faixa de mais ou menos 0,3% a 0,4%, que seria aproximadamente a rentabilidade que um imóvel tem dado quando ele está disponível para locação. E uma desvantagem que eu vejo na questão dos imóveis é porque realmente eles geram despesa quando eles estão vazios. Então, essas pessoas têm essas casas em condomínio para poder alugar e algumas já estão paradas sem conseguir alugar há mais de ano, e a pessoa continua pagando o condomínio mensalmente, continua pagando o IPTU anualmente e fora as despesas de manutenção da casa. E isso não acontece nunca em uma carteira de ações, porque a ação nunca vai gerar uma despesa para a pessoa que investe nela. Ela simplesmente vai ter a distribuição do lucro quando o lucro acontece. Então, realmente são tipos de investimento bem diferentes. Não é possível ter os dois ao mesmo tempo, é possível investir em imóveis e investir em ações, mas ao longo prazo, com certeza, para quem não for profissional do ramo imobiliário, vai ter um retorno melhor numa carteira de ações do que investindo em imóveis. Para poder finalizar essa história, eu tenho um exemplo real do que aconteceu comigo, é a casa que eu moro atualmente. Eu morava nessa casa alugada durante mais ou menos 2 anos e pouco, e não pensava em comprar a casa porque eu fazia essa conta. Quanto seria o valor dela em relação ao valor do aluguel da casa? E eu comparava com esse mesmo valor investido em ações e os dividendos que as ações pagavam. Eu estava recebendo de 3 a quase 4 vezes mais de dividendos do que era, né, o valor do aluguel da casa. Então, com o mesmo valor da casa alugada, pagava 4 aluguéis, né? Então pagava a despesa do aluguel, o condomínio, outras despesas extras, e ainda sobrava um bom dinheiro. Então não valia a pena financeiramente comprar a casa. Acontece que imóvel, nem sempre a decisão é só financeira, né? Tem a questão emocional, a questão do apego, e aí pintou uma oportunidade de compra dessa casa por conta da pandemia. Houve uma demanda muito grande aqui na nossa região, um aumento de preço significativo. Então no comecinho da pandemia a gente acabou decidindo por comprar o imóvel. Não uma decisão financeira, e sim uma decisão mais emocional mesmo, né? De ter mesmo um lar, né? De ter um lugar para poder morar, que a gente possa falar que é nosso, né? Isso está muito na cultura do brasileiro, e acaba que a gente faz parte disso também. Mas financeiramente era um exemplo que só de dividendos com certeza era pelo menos 3 a 4 vezes mais do que o aluguel da mesma casa com o mesmo valor investido em ações.